Essa segunda parte nós vamos estar falando sobre cura interior. Nós há bastante tempo ministramos isso e ministramos individualmente em aconselhamento pastoral. E com o tempo Deus colocou no coração da minha esposa de escrever um livro sobre cura interior e o tema do livro é Reescrevendo a Sua História. E lá a gente conta bastante da base teológica e conta bastante experiências de casos que nós tivemos. Funciona como um manual para cura interior. Se alguém posteriormente tiver interesse, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quando nós falamos de cura interior, antigamente, hoje eu acho que já não é mais tabu, mas antigamente as pessoas falavam, isso aí não é de Deus não, isso aí é regressão. Alguém já ouviu falar mal, já ouviu crítica sobre cura interior? Alguém já ouviu crítica? Eu acho que só os mais velhos, né? Quando começou a se falar sobre isso, tinha bastante crítica, mas com o tempo e com o ensinamento da palavra, nós fomos compreendendo quão importante é esse assunto dentro da igreja, porque as pessoas se convertem, mas depois que elas se convertem, ainda tem muita coisa a ser tratada na vida de cada um. Eu queria começar com um verso de Provérbios 4:18. Abra lá e me acompanha, por favor. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você sabe o que é a luz da aurora? Às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, já tem um pouquinho de sol, não tem? Mas ainda tem treva, ainda é noite. 6 horas tem um pouco mais de sol, mas ainda não é dia perfeito. Ao meio-dia é dia perfeito. Então, quando a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai clareando até ser dia perfeito, significa que a pessoa, ela se converte e ela vai crescendo, clareando a cada dia até se tornar um dia perfeito. Eu queria que você juntasse as tuas duas mãos assim, ó. Junta a mão assim. Assim, ó, desse jeito. Isso. Me fala uma coisa. Aqui do lado de fora tem luz? Sim. E dentro da sua mão tem treva? Tem. A luz só vai entrar se você abrir. Abre a mão. Entrou luz na sua vida. Assim funciona a cura interior. Jesus Cristo é luz. E ao longo da nossa vida nós passamos por tantas situações que causaram as trevas na nossa alma. Mas quando a gente abre o coração e permite a luz entrar, ela vem tirando toda a treva. Amém? O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, ele nos dá uma informação que nós somos uma tríplice forma: corpo, alma e espírito. Fala assim para o teu irmão: você é igual a um ovo. O ovo, ele é uma casca, é uma gema ou é uma clara? É tudo, né? Tudo é um ovo. Então, você é um ovo. É casca, corpo, alma e espírito. O corpo é isso que você está vendo, né? Então, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Pegou barro, fez aquele boneco e formou o homem do pó da terra. E soprou nele o fôlego de vida, o espírito, e ele passou a ser alma vivente. E então Deus coloca dentro daquele boneco de barro um espírito que pensava, alma vivente, e ele passou a ser um homem. Então, quando Deus forma um homem,
faz o homem do barro. Alguns têm mais barro, outros têm menos. Amém? Mas todos nós somos iguais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deus criou o Adão, né? Fez um boneco. E quando Deus fez o Adão, soprou nele alma vivente. Agora, me diz uma coisa: Adão tinha um umbigo? Não. Tinha. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o boneco, pegou o dedo e fez assim: ixi, ainda está mole. Furou. Brincadeira. Então Deus colocou dentro do homem o espírito e a alma. O que é isso? O corpo, você está vendo, o espírito é o que nos liga a Deus, e a alma é a mente, é a psique, é a parte que pensa, que decide, que raciocina, que fica feliz, que fica triste, que se aborrece. Isso é chamado de alma, que é chamado no Novo Testamento de psique, também é chamado de soma, né? São palavras usadas para a alma. Então, quando Deus ele cria aquele homem, cria o homem todo perfeito, cria o homem sem problema nenhum. No entanto, o pecado trouxe os problemas sobre a vida da humanidade. Tudo começa no pecado. Então nós temos que voltar lá em Gênesis para entender o que aconteceu. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, conta que Deus foi se encontrar com Adão e Eva. Eu falei que soma era alma, né? Errei, perdão. Soma é corpo, psique é alma. Psique, alma, soma, corpo. Por isso, doença psicossomática. Já ouviu falar nisso? Doença psicossomática. A pessoa está com problema de alma, aí fica com gastrite, fica com dor no corpo. Dá um problema de alma que gera uma doença no físico, psicossomática. Vamos voltar aqui. Gênesis 3, no verso 8. Deus procura Adão e Eva. Adão e Eva tinham acabado de pecar. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus perguntou para a mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o que a gente observa no momento em que o homem e a mulher começam a pecar? Vêm atributos sobre eles que não são atributos de Deus. Vem sobre eles perversão de alma, medo, vergonha, irresponsabilidade, maldade. Quando Deus fala para Adão: Adão, o que você fez? Olha só a irresponsabilidade dele. Ele falou: eu não fiz nada. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. Em última instância, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Tem marido que é assim? O que está acontecendo na tua casa? Rapaz, você não sabe com quem que eu casei. A jararaca lá. Joga a culpa na mulher. Sabe o que Deus responde para o homem? Maldita é a terra por tua causa. Porque ele tinha a obrigação de cuidar e preservar o jardim. Mas ele não cuidou, ele deixou a serpente entrar, bater papo com a mulher dele. Bom, avisei para os homens: não deixa a serpente bater papo com a sua mulher não, viu? Perigoso. Aí a mulher, Deus fala para a mulher: o que você fez? Foi essa serpente aí que o Senhor criou, que veio aqui me tentar. Então, mais uma vez, a irresponsabilidade de jogar a culpa nos outros. Então, quando o pecado entra na vida de alguém, a pessoa fica irresponsável, com medo. Aonde estavas, Adão? Tive medo do Senhor e me escondi. Ué,
Adão conversava com Deus todos os dias, Deus é Deus de amor. Como é que ele ficou com medo de Deus? O pecado fez isso. Sabe, a pessoa quando está com pecado, ela tende a se afastar de Deus, ela tende a ter medo de estar na presença de Deus, ela arruma um subterfúgio, uma desculpa para não estar na casa do Senhor, ou na presença do Senhor, porque o pecado é um peso no coração. Aleluia, que isso não acontece com você, é só para quem não veio. Amém? Você está na presença do Senhor. Amém. Você tem que falar assim agora, amém. Glória a Deus. Aleluia. E veio sobre o homem um monte de atributos que não eram atributos de Deus. Como eu já falei, responsabilidade, maldade, falta de perdão, vingança, inveja. Quando a gente pega Caim e Abel, um irmão tendo inveja do outro, aí tem o sentimento de vingança, eu vou matar o meu irmão porque eu estou com a minha alma ferida, porque parece que Deus gosta mais dele do que de mim. Tudo isso veio por conta do pecado, e a alma das pessoas foi contaminada, essas almas foram contaminadas por conta do pecado e das influências que Satanás começou a exercer sobre elas, e o homem foi pervertido, o pensamento do homem e da mulher foram pervertidos. Quando a gente abre no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, nós encontramos o seguinte texto, e eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente aceita Jesus, os problemas de alma desaparecem automaticamente? Veja, você entrou na igreja, ouviu a pregação da palavra, o Espírito Santo falou ao teu coração, o pastor fez o apelo, você levantou a mão e aceitou a Jesus. Quando você aceita Jesus, você é salvo imediatamente, amém? Se você morrer um minuto depois, você está salvo. Porém, se você estava doente, se converteu, continua doente, vai ter que tomar remédio, fazer tratamento, orar para Deus curar, não é assim? Se a pessoa tem problemas de alma, problemas não tratados, traumas, dificuldade de perdoar, isso continua, e isso vai ter que ser tratado ao longo do tempo. Então, 2 Coríntios 5,17, diz assim, verso 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E às vezes pegamos esse versículo dizendo, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então tudo se fez novo na minha vida. Então, de agora em diante, bola para frente, ficou tudo para trás, mas não é assim, porque nós temos que entender os tempos de Deus e os tempos dos homens. Nós estamos num tempo chamado cronos, cronológico, já ouviu falar nisso? Cronômetro, relógio cronológico. Então, daqui a meia hora, não é mais agora, e eu não consigo voltar para trás. Deus, ele está no Kairos. O Kairos, Deus, ele conhece para frente, conhece para trás, ele é livre no tempo. Então, quando Deus ele fala alguma coisa, não necessariamente aquilo é naquele momento, mas pode ser em outro momento. Então, o tempo Kairos é quando Deus junta a vontade dele no nosso tempo e faz a coisa acontecer. Por exemplo, a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ué, como que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, se antes da fundação do mundo não tinha nem Jesus, não tinha nem Cordeiro, como é que ele foi morto? Porque Deus está falando no Kairos, Deus está dizendo que antes da fundação do mundo, ele já decidiu que viria Jesus para fazer o papel do Cordeiro, para a remissão dos pecados, amém? Isso já estava decidido no tempo de Deus, até que chegou o Kairos, juntou com o cronológico, veio Jesus há 2000 anos atrás. Então, quando a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, tem dois tempos aqui, é nova criatura no Espírito, a pessoa aceitou a Jesus, é salva imediatamente, mas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo,
E isso depende de um processo, porque a pessoa não deixa o velho homem quando sai pela porta da igreja, se converteu, sai pela porta da igreja é um santo. Não é assim. A pessoa peca no dia seguinte, né? Ela tem que crescer espiritualmente, confessar pecados, entender santidade, entender deixar velho homem, para que tudo comece a se fazer novo. Então, tudo se fez novo, no espírito eu fui salvo, no corpo, se eu estou doente, tenho que ser curado, na alma, se eu estou com problema de alma, eu tenho que ser curado em nome de Jesus. Amém, gente? Estamos juntos até aqui? O problema de alma, ele é só para novos convertidos ou um velho convertido de igreja, crente já de 50 anos de igreja, pode ter problema de alma? É possível isso no antigo? Vamos ver Salmo 41, verso 4. Salmo 41, verso 4, diz assim: Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Quem está falando isso? O rei Davi. O rei Davi, cria no Senhor, era um homem de Deus. A Bíblia não diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus? E ele está dizendo, sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Então uma pessoa, mesmo sendo madura na fé, mesmo sendo velha, se vier a pecar, se vier a ter problemas emocionais, precisa buscar ser curado por Deus. Amém? Então não importa. Eu já ouvi assim, né? Está com problema? Ora que melhora. Já ouviu isso? Ora que melhora. Mas às vezes a pessoa está com um princípio de depressão. Às vezes ela tem feridas de alma que ela sozinha não consegue administrar. Ela precisa de ajuda de uma pessoa madura, de uma pessoa, de um conselheiro maduro, para ajudá-la a sair de um buraco emocional. Eu vou citar vários aqui, vocês vão entender. Ok, gente? Então, negligenciar e desprezar o sofrimento de outro é um erro. Aquilo pode ser banal para a gente, mas para a pessoa é muito importante. Então a gente tem que dar atenção e ajudá-la a sair da ferida de alma. Amém? Davi aqui estava falando, Senhor, sara minha alma porque eu pequei. Davi, deixa de frescura. Deus falou que você é homem segundo o coração dele. Levanta e bola para frente. Não é assim. Ele estava mal porque ele sabia o pecado que ele tinha cometido. E ele precisava de ajuda para sair daquilo. Amém? Salmo 142. Salmo 142, verso 7. Diz assim: Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Davi falando mais uma vez, tira a minha alma do cárcere. Davi estava tão mal, mas tão mal, que ele estava sentindo a alma dele numa prisão. Ele falou, Senhor, tira a minha alma dessa prisão, para que eu possa te dar graças. Não estou conseguindo nem dar graças ao Senhor. Tamanha a minha aflição de alma, para que eu possa dar graças ao Senhor, e os que me rodeiam, né, possam ver o que o Senhor fez por mim, fez o bem que o Senhor fez por mim. Sabe quando uma pessoa está mal, quando uma pessoa está com ferida de alma, as pessoas percebem, elas sabem, mas quando uma pessoa ela está curada, cheia da presença de Deus, todo mundo também percebe que você está radiando a presença do Senhor. Temos que ser curados em nome de Jesus. Amém? Jesus teve problema de alma? Não. Jesus era Jesus, ele não teve. Abre em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Então lhes disse, Jesus falando para os discípulos lá no Getsêmani: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus dizendo, a minha alma está triste até a morte. A alma triste até a morte está dizendo, eu estou a ponto de querer morrer. Eu não estou aguentando mais. Vocês podem ficar aqui e orar comigo? Foi o que Jesus disse para os discípulos. E Jesus era Jesus.
Amém? Se ele teve tristeza de alma, quanto mais eu e você podemos ter. Amém? Glórias a Deus. Mas o bom é nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso que cura qualquer ferida. Aleluia. Vou dar alguns exemplos de ferida de alma que podem acometer uma pessoa. Traumas emocionais causados na nossa infância, a forma como fomos criados, a maneira como nossos pais nos trataram. Teve gente que ouviu o que não deveria, viu o que não deveria, sofreu abuso sexual, abuso físico, e tudo isso vai marcando a alma de uma maneira muito negativa. Violência física, abuso sexual, abuso verbal, violência doméstica, filhos que veem pais brigando, agressões, bullying na escola, crianças que sofrem bullying na escola. Há um tempo atrás, estive conversando com um pastor do Japão, e no Japão existe uma cultura, que é a cultura do suicídio. Alguém já ouviu falar nisso? O japonês, ele tem algo com ele, que se a honra dele é ferida, ele se sente tão humilhado, que ele prefere morrer a ser desonrado. Então, alunos de escola, quando tiram nota baixa, ou quando sofrem bullying na escola, o aluno ele fica tão envergonhado que ele tira a própria vida. Então o pastor falou para mim: Pastor Pércio, temos que orar pelos jovens do Japão, porque eles estão se suicidando por problemas emocionais, eles não suportam a vergonha de repetir de ano, tirar uma nota baixa, porque eles se sentem desonrados. É um problema de alma, amém? Bullying na escola, automutilação, pessoas que têm tanto sofrimento de alma que se machucam. Você já viu pessoa que se fere? Já ouviu falar nisso? Se corta, fere o próprio corpo, numa tentativa inconsciente de punir a si mesmo, já que ela não consegue sair do sofrimento, então ela precisa se punir, e ela machuca o próprio corpo. Isso é comum de se encontrar. Sentimento de abandono, pessoas que tiveram problemas com paternidade, ou não tiveram pais, ou tiveram pais ausentes, ou sentiram-se abandonados por algum motivo. Isso vai trazendo feridas de alma. Sentimento de rejeição, pessoas que foram criadas com algum tipo de rejeição dos pais, de parentes, ou dentro da própria escola. Então esse sentimento de rejeição vem no coração da pessoa: ninguém gosta de você, você não serve para nada, você não é bonito, você não vai ser amado, e por aí vai. E isso cresce junto com a pessoa, e quando ela chega na fase adulta, gera um monte de problemas. Feridas de alma. Já falei, ausência de paternidade. Essas são algumas delas, amém? Nós vamos ministrar sobre tudo isso. Eu queria mostrar na Bíblia alguns exemplos de pessoas com problemas de alma. Um líder, um pastor, um líder de célula, um líder de ministério, um ministro de louvor, uma pessoa que está à frente, se ela tiver problemas de alma, ela consegue exercer a obra de Deus de uma forma correta? Eu vou dar um exemplo. Conhece a história de Jonas? Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e pregue para eles. A Bíblia diz: Jonas entrou num barco e se dirigiu para Tarsis. Ele foi para o lado oposto, ele desobedeceu a Deus. Agora, o livro de Reis mostra que Jonas, filho de Amitai, ele era um profeta que profetizava para a nação de Israel. Um homem com essa envergadura profética, com esse nível profético que profetiza sobre uma nação, como ele ouve uma direção de Deus, vai até Nínive e prega para eles. Ele entra num barco e foge. Por que Jonas fez isso? Nós também encontramos no livro de Reis que os ninivitas, que são assírios, invadiram Israel, levaram cativos moradores da Galileia, mataram muita gente. Então o povo os assírios, que eram os ninivitas, eles eram inimigos de Israel.
Talvez algum parente de Jonas tenha morrido, ele tenha visto injustiças, quem sabe a cidade dele foi saqueada. A Bíblia não entra em detalhe, o fato é que Jonas odiava os ninivitas. Então, acontece tudo aquilo, ele cai na água, a baleia pega ele, a baleia vomita ele na praia. Aí ele pega, sai, né, tira as algas do cabelo e fala, tá bom Deus, eu vou até lá. Ele anda até Nínive. Chegando em Nínive, sabe qual é a pregação dele? Ele chega e fala assim, em 40 dias, Deus vai subverter essa cidade, ou seja, vai matar todo mundo. A pregação dele foi juízo, Deus vai matar todo mundo. O que acontece? Os ninivitas se convertem. Eles fazem jejum, pano de saco e se convertem. Aí a Bíblia diz que Jonas está em cima do monte, esperando Deus mandar fogo e destruir tudo. Aí Deus fala assim, e aí Jonas, se converteram. A Bíblia diz que Jonas ficou tremendamente furioso com Deus e falou assim, eu sabia que o Senhor não ia fazer nada, o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, me fez vir de lá até aqui e no final não matou ninguém. A Bíblia diz, Jonas ficou tremendamente furioso e Deus pergunta, é justo, Jonas, essa tua ira? E Jonas responde, a minha ira é justa até a morte. Ele discutindo com Deus, eu estou querendo morrer de raiva porque o Senhor perdoou eles. Jonas tinha problema de alma, ele conseguiu fazer a obra de Deus como deveria, fez na marra, que a baleia pegou ele, cuspiu lá, aí ele falou, eu vou. Mas ele fugiu da presença de Deus. Meu irmão, se você é líder de ministério, é líder de qualquer coisa, ou um dia vai ser, é necessário ser curado de qualquer problema, senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus e obedecer, ou você vai ficar como Adão e Eva, irresponsável, a culpa foi dele, não fui eu que fiz, não, você é o líder, não, mas deu para entender? Líderes têm que ser curados, e como você é líder, o Senhor vai te curar hoje de tudo, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Outra passagem, Aminon e Tamar. Aminon, Tamar e Absalão, 3 filhos de Davi. A Bíblia diz que Aminon viu Tamar passar, Tamar era uma moça bonita, e ele se afeiçoou dela. Então ele chega e finge que estava doente, fica lá na cama, aí fala assim, olha, pede para Tamar vir aqui me trazer uma sopa, me trazer uma sopinha de mandioquinha, um caldo verde. Tamar veio trazer para o irmão. Quando ele chega lá com a sopa, o Aminon pega ela e abusa dela sexualmente. Então ela sai chorando, corre e se esconde na casa de Absalão, que era o outro irmão. Absalão fica indignado com aquilo. Absalão então, ele arma uma situação e mata Aminon. Então a gente encontra dentro da casa violência sexual, incesto, falta de perdão, homicídio, problemas de alma, amém? Porque Absalão não foi capaz de perdoar, porque Davi soube e perdoou o filho, mas Absalão, que era o irmão, não perdoou. O Senhor, Ele tem perdão para as nossas vidas, e Ele espera que nós perdoemos também. Nós vamos entrar mais fundo nisso. Eu separei algumas histórias reais de situações que nós ministramos, de pessoas com problemas de alma. Vou citar como exemplo. Um dia uma moça não, já era uma mulher de acho que uns 50 anos de idade, nos procurou pedindo para ser ministrada. E era uma moça, uma senhora, uma mulher antiga de igreja, e ela falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore comigo, porque eu estou sentindo compulsão para pecar na área sexual. A minha vontade é de sair na rua e o primeiro homem que eu encontrar, me entregar para ele. Negócio diabólico, né? Só que a moça antiga de igreja. Aí começamos a ministrar e fomos ver a história da vida dela. Fomos lá atrás, mas
como é que é a sua história? Moça crente, desde criança na igreja, frequentando a igreja de mocinha. Quando ela estava na adolescência, 3 rapazes da igreja chegaram para ela e falaram assim: vem cá, vamos até atrás da igreja, tem um terreno, queremos te mostrar uma coisa. Os 3 rapazes foram com a moça, chegaram lá no terreno, os 3 abusaram dela sequencialmente. Aí um deles disse assim: é só para isso que você serve, para mais nada. A moça não contou para ninguém, guardou aquilo no coração, e ela ficou tão mal, tão mal, tão mal com o abuso, que ela não conseguiu mais congregar, e ela pensou: se eu só sirvo para isso, então é isso que eu vou fazer agora. E ela começou a se prostituir de verdade. Começou a andar em prostíbulos, etc. Só que ela era uma moça de igreja, e o Espírito Santo sempre falando ao coração dela. Posteriormente, ela se arrependeu, voltou à igreja, voltou a congregar, teve família e etc. Mas agora, já com seus 50 anos de idade, ela começa a ter problemas de alma e desejo de pecar novamente, quando ela nos procurou. Aonde está o problema dessa moça? Está lá atrás, quando ela precisa liberar perdão para os 3 que fizeram isso com ela. Então nós oramos e falamos: nós queremos que você fale com Deus e diga para Deus que você está liberando perdão para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. E para fazer isso é doído. Ela chorou. Só que o Espírito Santo de Deus ajuda. Então ela confessou o sentimento que tinha, liberou perdão para as pessoas e saiu dali aliviada. Posteriormente cruzamos com ela, eu estou congregando no ministério tal. Falei: amém, glória a Deus. Amém? Feridas de alma, elas não expiram com o tempo, não tem data de validade. Aconteceu quando eu era criança, hoje eu já sou adulto. Não interessa, a ferida de alma está lá no inconsciente. Uma hora isso aflora e começa a dar problema, tem que ser curado. Essa história também é bem forte. O pastor cujo filho foi abusado. Um pastor de uma grande igreja boa, igreja conhecida, um bom pastor. Ele tinha um filho adolescente. E o diácono da igreja pegou o filho dele e o abusou sexualmente. Esse pastor, então, ele fica sabendo, mas fica com tanta raiva, ele pega uma arma, vai atrás do diácono para matá-lo. Quando ele chega perto do diácono, ele não tem coragem de tirar a vida do diácono, mas ele também percebe que ele não tem mais condições de pastorear, porque ele está com a alma destruída. Então ele passa a igreja para outro pastor e ele vai trabalhar fora, trabalhar secularmente. E nessas viagens, ele era vendedor. Nessas viagens, indo de um lado para o outro, ele conhece uma mulher de prostituição, dorme com ela e ali ele pega a AIDS dela. Esse homem, então, agora com essa doença aidético, ele se arrepende, se reconcilia com Deus e se reconcilia com a igreja, mas a AIDS evolui e ele vem a falecer. Se reconciliou com Deus, se reconciliou com o corpo de Cristo, mas a vida dele foi destruída por uma ferida de alma, uma incapacidade de perdoar. Você está me entendendo? Como feridas de alma destroem vidas e destroem ministérios, famílias. Outra situação, um advogado que se tornou ateu. Conheci um advogado que era filho de uma mãe crente, frequentava a igreja, ele cresceu no evangelho. Íamos para a igreja, íamos para acampamentos juntos. Só que a mãe era muito dura, e quando ele errava, ela disciplinava ele com muita violência,
machucava ele e dizia: você está errado, Deus não vai se alegrar com você desse jeito, e batia. Essa pessoa hoje é adulta, um advogado, só que ele se diz ateu, porque no coração dele, se esse Deus é o Deus da minha mãe que fazia isso comigo, eu não quero esse Deus. Dá para entender? E quando ele conversava comigo, ele dizia: porque o teu Deus, ele falava para mim, o teu Deus, eu falava: não é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele falava: não, porque eu sou ateu, é o teu Deus. Por uma ferida de alma, ele negou ao Senhor. Amém? E a gente ora para que o Espírito Santo reverta isso, em nome de Jesus. Uma mulher que o marido abandonou, nós fomos ministrar essa mulher adulta, o marido abandonou ela há muitos anos, casou-se com outra mulher, já tinha filhos, outra família, e ela estava só, e ela estava em depressão, e não estava tomando banho, não queria sair da cama, estava com depressão já profunda. Veio para nós ministrarmos, e eu falei para ela: por que você está assim? E ela disse: eu não consigo perdoar o que o meu marido me fez, ele me largou. Aí eu falei: mas é necessário liberar perdão. E ela falou assim: mas eu não consigo. Eu falei: eu vou fazer uma oração e você repete, vamos verbalizar que você quer perdoar. Então eu falei: repete comigo: Senhor meu Deus, eu libero em nome de Jesus perdão para fulano. Quando ela foi repetir, eu libero perdão para fulano, ela endemoniou. Ela endemoniou, eu expulsei o demônio. Aí ela: ai pastor, o que aconteceu? Eu falei: você estava endemoniada. Vamos liberar perdão? Vamos. Repete comigo: eu libero perdão para fulano. Quando ela foi falar, ela endemoniou de novo. Aconteceu isso 3 vezes. Depois da terceira vez, eu falei: você está entendendo que você está endemoniando por falta de perdão? Ela falou: eu entendi. Eu falei: então libera perdão em nome de Jesus. Ela: ai Deus, eu libero sim, perdão em nome de Jesus. Não endemoniou mais. Aí, no dia seguinte, ela apareceu na igreja, cabelo feito, banho tomado, toda cheirosinha. Ela mudou do dia para a noite, porque ela foi liberta, a partir do momento em que ela decidiu perdoar. Amém? Aleluia. Outro caso, deixa eu beber água aqui, perdão. Uma menina jovem adolescente, a mãe nos procurou, porque a jovenzinha um dia chegou em casa e falou assim: mãe, eu descobri que eu não sou mais menina, eu sou menino, sou um homem, tá? Então eu quero que me chame de homem, não quero mais que me chame de Maria, quero que me chame de Mário, né? Vou usar roupas de homem e eu sou homem. Então essa mãe nos procurou com a moça. Depois de conversar bastante com ela, nós vimos que ela sofria bullying na escola. Então, na cabecinha dela, uma menina bonita, né, na cabecinha dela, se eu como menina sofro bullying, quem sabe como homem vão me respeitar. E ela começou a se portar como homem. O problema nessa situação é que essa mãe procurou uma psicóloga não cristã. E a psicóloga falou assim: olha mãe, se ela se sente um homem, se descobrir um homem, você tem que ajudar, não pode ser contra. E a mãe, ouvindo o conselho da psicóloga, apoiou. E eu falei para ela, Deus te criou uma menina linda, Deus te criou para ser abençoada, para casar, para ter filhos. E ela falou: não, eu sou um homem. Ferida de alma por conta de bullying na escola. Então nós temos que observar as reações dos nossos filhos, procurar saber se estão sofrendo bullying, se alguém está fazendo alguma coisa, procurar entender. E se isso estiver acontecendo, temos que entrar curando as feridas, porque senão Satanás entra e perverte tudo. Amém, gente? Glórias a Deus. Vamos continuar? Eu vou ler uma frase aqui, presta atenção nessa frase. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo. Cura interior não precisa de um milagre, precisa de um processo.
Por quê? Depende de identificar as feridas, confessar pecados, se houver, e perdoar pessoas quando precisar. É um processo. E às vezes a gente pensa, pastor, ora comigo para uma cura interior, para eu ser curado. Aí acha que o pastor vai chegar, botar a mão na cabeça, botar óleo em cima, e ela vai sair de lá tudo resolvido, e não é assim, se não houver liberação de perdão e confissão de pecados, caso isso aconteça. Fala para o teu irmão, cura interior depende de um processo, e esse processo é você com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Abre em Mateus capítulo 6, verso 14. Mateus 6, verso 14 diz: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante, Deus está dizendo, eu só te perdoo se você perdoar. Se você não perdoar, eu também não te perdoo. Veja a importância de liberar perdão. Ah, pastor, eu não sinto vontade de perdoar. Você não sabe o que me aconteceu, você não sabe o quanto eu sofri. Mas Deus fala, é necessário perdoar. E perdão não é por sentimento, perdão é por obediência. Uma pessoa que foi molestada não tem desejo de perdoar. Você concorda? Uma pessoa que apanhou e sofreu violência física, não tem vontade de perdoar. Ela só perdoa em obediência à palavra de Deus. Ela verbaliza, Senhor, em obediência à tua palavra, eu libero perdão para fulano. Aí o Espírito Santo, por conta da obediência, vem e faz a cura. É assim que funciona. Porque nós obedecemos, o Espírito Santo nos cura e tira a ferida de alma. Glórias a Deus por isso. A palavra do Senhor, ela conta uma história em Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. O título dessa história é O Credor Incompassivo. Essa história conta que um homem devia, vou contar a história, não vou ler porque é muito grande. Um homem devia muito dinheiro para um credor. E um dia ele chega lá diante do seu credor e fala assim, tem misericórdia de mim, não me faça mal, porque quando eu tiver o dinheiro, tudo te pagarei. Então o credor vai e lhe perdoa a dívida. Aquele homem perdoado levanta, sai andando, e ele encontra alguém no meio do caminho que estava devendo um pouquinho só de dinheiro para ele. Aí ele pega aquele homem, sacode e diz, me paga tudo que você está me devendo. E o homem diz, não tenho como pagar. Aí ele fala assim, então eu vou te jogar na cadeia, porque você está me devendo. O credor, que havia perdoado aquele montão de dinheiro para aquele homem, fica sabendo do que ele fez. Aí chama ele e diz assim, vem cá, eu não te perdoei uma quantidade enorme de dinheiro, e por que você não quer perdoar a quantidade pequenininha que o outro está devendo para você? Vamos ao texto bíblico. No verso, eu estou em Mateus capítulo 6, eu vou ler o verso... Eu vou ler a partir do verso 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. Olha o verso 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão.
Então, o que essa história está contando? Que aquele homem que foi perdoado não perdoou o seu irmão. Então, ele foi colocado na cadeia com verdugos. Sabe o que é verdugo? Verdugo, se você pegar na tradução, é atormentador. O que o texto está dizendo? Meu Pai fará o mesmo com vocês, se do íntimo não perdoardes. Quando nós não perdoamos, nós abrimos uma brecha e Deus permite com que demônios entrem para atacar a nossa vida, até que se pague a dívida ou até que se libere perdão. Então, pessoas que não perdoam estão à mercê da influência do inimigo pela falta do perdão. Deu para entender essa historinha? Deu para entender o texto bíblico? Nós ministramos libertação há 18 anos. Já expulsamos muito demônio de gente, mas já expulsamos muito demônio de gente que não perdoa. Pessoas com dificuldade de perdoar, muitas vezes, elas têm um problema sério com endemoniamento. Eu citei o exemplo de uma que não perdoava o ex-marido, né? Nós já tivemos muitos casos assim. E as pessoas perguntam, pastor, mas como? Está lá na igreja, canta, louva, não sei o quê. Mas quando toca na ferida, ela não perdoa. Satanás tem acesso para influenciar a vida da pessoa. Então Jesus diz, o meu Pai fará o mesmo, se do íntimo não perdoares. É necessário perdoar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes essa oração é repetida de uma maneira tão automática que nem pensamos no que nós estamos falando. Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo os meus devedores. Se eu não perdoo, Deus também não. Perdoa a mim. Amém, gente? Perdoar é necessário. Perdoar é difícil, mas o Espírito Santo coloca a graça sobre nós, para que pela graça a gente vença o pecado e tenha vitória em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria ministrar na tua vida, mas também não te conheço. Eu não sei como você foi criado, não sei como foi a sua infância. Estou me lembrando de outra história aqui. Nós fomos ministrar uma irmã de uma igreja, e essa irmã, ela já convertida há bastante tempo. Ela pregava inclusive em círculos de oração e tal. Fomos ministrar a vida dela, e ela nos contou a história dela da infância. Ela falou que quando ela era criança, o pai era pescador, e um amigo vinha pescar junto com o pai. Eles vinham pescar, passavam uns dias na casa, porque eles saíam juntos para pescar. E ele dormia na casa, e o pai falava para o amigo pescador, dorme no quarto da minha filha, com a minha filha. Cada um numa cama, obviamente. Mas de madrugada, esse homem levantava, ia lá na criança e molestava ela. E ele dizia assim, não conta para ninguém. Ninguém pode saber disso. E entenda, às vezes a gente pode pensar assim, mas por que a pessoa não reage? Por que a pessoa não grita? Por que a pessoa não fala? Por que não denuncia? A pessoa abusada, ela está debaixo de um espírito de opressão, de domínio, ela não consegue reagir. Ainda que ela tente, ela fica debaixo de um espírito de submissão. Então, dizer assim, por que não gritou, por que não reagiu? A pessoa não consegue. Então a criança ficava com medo, se eu contar o que ele faz comigo, a próxima vez ele vai me bater. Será que ele pode me matar? Então ela não falava nada para ninguém. Essa criança cresceu, e quando cresceu, mesma coisa, ela falou, já que para isso que eu sirvo, eu vou me prostituir. E essa moça foi para a vida e começou a se prostituir. Futuramente se converteu, casou-se, se tornou pregadora da palavra do Senhor,
Mas quando nós fomos ministrar a vida dela, para ela nos contar essa história, imagina o tanto que não foi difícil, o tanto que ela não chorou, o tanto que ela não soluçou diante do Senhor. E aí a gente pensa, mas prega a palavra, motiva o coração dos outros, ensina. Só que tinha uma ferida lá dentro que nunca foi tratada, mas que aprove a Deus que ela nos contasse e nós pudemos ministrar. O Espírito Santo não apaga, mas ele tira a dor, ele tira o sofrimento. Amém? Eu queria ministrar na sua vida, e eu queria orar primeiro para que o Espírito Santo de Deus te lembrasse de situações que você vivenciou e que hoje ainda são um trauma na tua alma, que ainda são motivos que te impedem de correr a carreira cristã, te impedem de ser vitorioso, te impedem de ter uma família abençoada, te impede de conquistar, te impede de correr alguma coisa que te deprime, abandono, falta de paternidade. Pessoas com problema de paternidade têm problemas dentro da igreja. Imagina um pai violento, que bate, que grita, que xinga. Quando a pessoa chega na igreja, qual é a visão de autoridade que ela tem? Autoridade opressora. Aí o pastor, que é autoridade, vai falar com ela, ou dar uma ordem, ou dar uma palavra que seja exortativa. A pessoa recebe bem? Porque a alma dela diz assim, opa, mais um abusador na minha vida, mais um que vai gritar, que vai brigar, mais um que quer mandar em mim. Então a pessoa, não respeita a autoridade pastoral, não respeita a autoridade de líder nenhum, não respeita o chefe, porque a figura da autoridade é reportada ao pai, que foi o mau pai. Você está me entendendo? Pessoas com problema de paternidade têm problemas de relacionamento com Deus. Lembra que eu contei da história do advogado que dizia, eu sou ateu, porque se esse Deus da minha mãe fazia ela me bater desse jeito, eu não quero esse Deus. Então a pessoa vem na igreja, mas não consegue chamar Deus de pai, não consegue amar a Deus como pai. Deus é aquele Deus que pune, que briga. E se essa pessoa não tiver a alma curada e um dia se tornar líder, ela vai oprimir o seu liderado. Se ela não tiver a alma curada, quando ela for pregar, ela não vai pregar o Deus de amor, ela vai pregar o Deus que pune, o Deus da vingança, o Deus que vai trazer juízo, porque é a figura da autoridade que ela tem. Só que o Espírito Santo de Deus está aqui para curar qualquer problema de paternidade que nós tivermos e colocar em nós o sentimento de que o nosso Deus é o Deus de amor. Amém? Glórias a Deus. Toques indevidos. A pessoa nunca foi abusada, mas foi tocada indevidamente. Eu ministrei um homem adulto que chegou na igreja e falou assim, pastor, eu sou homossexual, mas eu quero sair disso, quero casar, quero ter filhos, o senhor me ajuda para eu sair disso? Falei, sim, ajudo. Fui ministrar a vida dele, conversamos muito e tal, e no histórico dele, ele falou que quando ele era novo, um garotinho, um tio começou a abusá-lo. E porque o tio começou a fazer isso, e a mesma história, espírito de submissão, não conta para ninguém, se alguém souber, eu vou bater em você. E ele ficou naquilo. Quando ele cresceu, aí ele começou com essa prática rotineiramente. Até que um dia ele falou, pastor, eu quero sair disso, me ajuda. Ele precisou ser ministrado e liberar perdão para o tio, onde começou o problema que molestava ele. Está dando para entender? Como nós temos que voltar atrás da história, na raiz do problema, e pedir que o Espírito Santo de Deus cure o problema. O Senhor vai fazer isso hoje aqui, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos. A ministração agora é você com o Espírito Santo. Eu só vou falar coisas aqui, mas é você que vai lembrar, é você que sabe
o que aconteceu na sua vida. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar a igreja toda diante do Senhor. E o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor não invade o coração de ninguém. O Senhor não entra na vida das pessoas e arranca o lixo de fora. Somos nós que temos que colocar o lixo para fora. Por isso o Senhor nos ajuda agora a lembrar quais foram os motivos que feriram a nossa alma. Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo foi dito para mim? Por que eu apanhei? Por que eu fui tocado? Senhor Deus, eu não quero que isso seja mais um problema na minha alma, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem me curar nesse momento. Vai conversando com Deus, vai falando. Se você sofreu abuso, apanhou, se teve pais austeros, pais violentos, pais que soltavam palavras indevidas, que machucavam, que feriam. Se você sofreu abandono, não sei se você é filho adotivo ou se você teve pais que te criaram, mas se você é um filho adotivo, saiba que Jesus Cristo te chama de filho. O Senhor te adota e te coloca na família de Deus. Se você sofreu bullying na escola e isso marcou a sua alma, saiba que o Senhor te faz mais do que vencedor por meio daquele que te amou, que é Jesus Cristo. Talvez você tenha passado o desejo de morte, a ferida de alma seja tão grande que você já tenha tido desejo de morte. Se você já teve desejo de morte, fala isso para Deus, pede perdão a Ele, fala: Senhor, sopra fôlego de vida sobre mim. Talvez você tenha medos, fobias. Já ministramos pessoas que tinham medo de entrar em elevador, medo de entrar em lugar cheio de gente. A pessoa tinha medo de andar sozinho na rua. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que cura, porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração agora. Se você está com depressão ou se já teve depressão, fala isso para Deus. Vontade de desistir de tudo, de abandonar emprego, abandonar família, abandonar até a Deus. Se alguma coisa está fazendo você querer desistir, o Senhor é o Deus que te restaura hoje, em nome de Jesus. Se falaram palavras ofensivas para você, ou se lançaram palavras que provocam em você uma falência emocional, o Espírito Santo de Deus hoje está restaurando toda falência emocional, em nome de Jesus. Quero que você fale para Deus agora, qual é o teu motivo, qual é o teu problema, aonde a tua alma foi ferida. Eu vou orar, pedindo para que o Espírito Santo de Deus te toque agora, trazendo cura, em nome de Jesus. Pai amado, eu coloco os teus filhos diante de ti. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o motivo de cada um, aonde tem uma ferida de alma, aonde há uma falta de perdão. Ajuda eles a perdoar, ajuda eles, Pai, a liberar o perdão. Você que está orando, fala o nome daquela pessoa e fala: eu libero perdão para fulano, libero perdão agora, libera isso em nome de Jesus, libera a pessoa. Espírito Santo de Deus, vem com o teu bálsamo de cura, cura, Senhor Deus, os corações feridos, abatidos, cura, Senhor, os traumas emocionais, traumas de infância, traumas desde o nascimento até o dia de hoje. Vem, Senhor Deus, passa com teu sangue na mente de cada um e promove, Senhor Deus, a cura, em nome de Jesus, Senhor, que ninguém aqui saia desse culto sem a possibilidade de perdoar, mas que todos liberem perdão e também sejam perdoados. Eu quero declarar no nome de Jesus a cura das feridas de alma sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu
Quero fazer uma pergunta. Queria que você fosse sincero. Durante essa oração, alguém precisava liberar perdão e estava com dificuldade ou não conseguiu? Alguém não consegue liberar perdão? Nós queremos te ajudar. Alguém não consegue liberar perdão? Mais alguém? Eu queria pedir que quem não consegue liberar perdão, tem uma ferida de alma que está muito forte e está difícil de entregar isso ao Senhor. Eu queria pedir, vem até aqui na frente, nós queremos te ajudar. Não precisa ter vergonha, ninguém sabe da sua história, nem vai saber. Mas nós queremos orar com você e te ajudar a liberar perdão. Você consegue vir aqui na frente para que a gente possa ministrar com a sua vida? Eu queria pedir que os pastores que vieram comigo e os que o pastor Nizuzi autorizar,